Olá, meu nome é Vitória Simon e hoje nós iremos entrevistar mais uma convidada para o nosso projeto Elas por Todas. Oi, eu sou a Bárbara e hoje nós vamos entrevistar a Melissa, uma ex-aluna aqui do Campus Charqueadas, que foi da primeira turma de mecatrônica e hoje é biomédica e trabalha como pesquisadora. Vem com a gente! Então, sou a Melissa, hoje eu sou biomédica, fui dessa primeira turma do IF de mecatrônica. Apesar de não ter nada a ver, assim, biomedicina com mecatrônica, para mim teve tudo a ver, assim, né? Foi ali no IF que eu me encontrei, que eu tive contato com essa área de pesquisa e foi ali que tudo começou. Então, eu digo, assim, que eu sou pesquisadora desde os 15 anos, né? Porque desde os 15 anos eu estava participando de Mocitec, Mastratec, né? E todos esses eventos que me levaram até onde eu tô agora. E, inclusive, a linha de pesquisa continua a mesma também. Então, desde lá eu venho trabalhando sempre na mesma área, assim, né? E a mecatrônica, ela ficou ali, né? Não levei adiante, né? Já troquei de área logo no início, mas foi assim. Então, quando é que assim tu notou o interesse pela área da biomedicina? Lá no IF, eu aproveitei tudo que o IF podia me dar. Então, todos os projetos, de tudo quanto é coisa, de extra classe de francês, de curso de, sei lá, qualquer coisa que tinha, eu entrava e eu queria participar de tudo. E um desses grupos que eu entrei foi o GEMA, que era o Grupo de Estudos do Meio Ambiente, que era um grupo formado pelo professor Christian, que hoje, acho que não sei se hoje ele é, mas foi diretor do IF de Venâncio, o Marcelo Bender, que já foi reitor também do IF, o professor Jorjão, de Educação Física. Então tinha um grupo de professores que eles tinham por interesse essa área mais ambiental, assim, esse enfoque mais ambiental. E para quem é de Charqueadas, né, há mais tempo, lembra que ali naquela área onde está o IF agora, era um grande depósito de rejeito de carvão, e foi por ali que a gente começou, assim, né, a entender o que era aquele carvão, de onde vinha, né, o que ele podia causar naquele ambiente, e aí foi por ali que a gente foi começando a participar, né, das feiras, né, que tinha ali no IF. Desde a primeira Mocitec, a gente foi selecionado, então, para participar da Mostratec. Lá a gente apresentou nosso trabalho e a gente foi selecionado para ir para Intel e ZEF, lá nos Estados Unidos. Então, na época foi assim, meu Deus, né? Foi uma coisa muito grande, assim, né? Porque o IF não tinha, né, experiência com esse tipo de coisa, né? Era tudo muito novo, né? Era a gente ali começando, ninguém sabia como ir, o que fazer. Foi uma surpresa bem grande para todo mundo. E por ali começou. E daí, naquele momento, eu já tinha certeza que eu queria entrar para a área da pesquisa, independente do que fosse, né? Eu tinha interesse nessa área acadêmica, eu quero ser professora, eu quero, né, estar envolvida dentro disso. E aí, lá no início, já me despertou esse interesse. E aí, depois, quando chegou na hora de escolher a faculdade, aí eu procurei, assim, mais ou menos o que eu achava que teria mais chance, né, de uma carreira, assim, como pesquisadora. Eu achei que a biomedicina se encaixava bem, assim, no meu perfil e que ia me dar suporte para eu seguir em frente. E realmente, assim, hoje eu vejo que a área da biologia, da biomedicina, tem bastante área para crescer e, com certeza, agora com a pandemia, todo mundo também percebeu, né, que essa área ficou em enfoque, assim, né, porque a gente está à frente, né, de descoberta, né, muita coisa na saúde ainda precisa ser feita, né, então não me arrependo, assim, foi bem interessante ter escolhido esse curso. E foi decisivo, assim, naquele momento, assim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava com 18 anos, e foi, né, um momento que eu me achei ali, né, foi ali que eu vi que era aquilo que eu queria ser, aquilo que eu queria fazer, ali é onde eu queria estar, né, e tudo isso
foi por isso que eu digo, né, que biomedicina não tem nada a ver com mecatrônica, né, mas foi por conta do técnico em mecatrônica, né, que tudo isso acabou acontecendo. Como foi a tua escolha pela carreira, assim, que tu pensou, é isso que eu quero fazer, é biomedicina que eu quero seguir? Então, acho que eu já falei mais ou menos, né, um pouco como é que isso aconteceu. No IF, como eu falei, eu atirei pedra por tudo quanto é lado, eu participei de tudo quanto é projeto, mas essa área mais ambiental foi onde eu me encontrei, assim, que eram coisas que faziam sentido para mim, tentar melhorar, tentar começar a mudar o mundo por ali, né, pelo meio ambiente, assim, com essa temática. E aí tinha o professor Christian, que era o professor de biologia na época, e aí como ele era biólogo, né, e aí a gente foi, né, conversando, né, fui entendendo mais sobre a área, e aí me interessei. E aí, inclusive, né, lá no IFE, nosso projeto era sobre o carvão. Então, nosso projeto, basicamente, a gente plantou alface no carvão e viu que não cresceu. Foi isso aí, um experimento maravilhoso que levou a tudo isso. Mas depois, quando eu estava na faculdade já, eu tinha que escrever meu TCC, e aí eu pensei, não, eu quero trabalhar com carvão, né? Deu sorte uma vez, vai dar sorte agora de novo, né? É isso que eu gosto, né? É isso que eu quero. É uma coisa que tem na minha cidade, né? É um problema que eu convivo, que eu vejo o que afeta, que eu conheço, né? Que eu já tenho experiência, né? Das minhas da participação de feira e tal, né? Já conhecia um pouco. E aí eu fui procurar uma orientadora que trabalhasse com carvão. E aí, lá pela UBRA, falei com outro, né? Ela não era minha professora da faculdade, mas eu acabei encontrando a Juliana da Silva, que hoje é minha orientadora, e que ela tinha esse trabalho com mineradores de carvão e a população que fica exposta de alguma forma, né? E aí, lá eu fiz iniciação científica desde o início da faculdade, assim, já tinha procurado para fazer iniciação científica, que eu era bolsista, um laboratório de pesquisa. Aí eu troquei para ir para esse laboratório para trabalhar com carvão, e no meu TCC eu já colhi amostras ali do IFE para testar e ver o que tinha ali, né? Então, ir mais a fundo daquilo que eu tinha começado lá no iniciozinho, né? Para fazer experiência de verdade mesmo. Aí não era só botar uma alface e ver que não nasceu, né? Seria experimentos, né? E aí, ali no TCC mesmo, meu trabalho já foi divulgado em revista internacional, já tive minhas publicações, ingressei no mestrado daí e segui nessa área, no mestrado de novo, era carvão, era mineiro, comecei o doutorado e de novo vamos pro carvão. Hoje a gente não pesquisa mais na cidade de Candiota, porque não tem mais a mineração e hoje também não tem mais a queima do carvão, mas a gente segue com esse trabalho lá na cidade de Candiota, que é uma cidade bem, bem afetada ainda por carvão, e daí lá que eu tô fazendo, com essas amostras que eu tô fazendo meu doutorado, né? Qual tu acha que foi, assim, o desafio para seguir a carreira da pesquisa, assim? Continuar, porque o teu trabalho é pesquisa, né? Tu não trabalha num lugar, né? Pesquisa. Qual foi o teu principal desafio? Não sei dizer, assim, essa carreira de pesquisa é muito diferente, né, de outras. Todo mundo diz pra gente que a gente só estuda, né, ninguém tem o reconhecimento de que aquilo é um trabalho, que eu tenho que cumprir horas, que eu recebo para fazer isso, né, e às vezes, assim, um pouco as pessoas desvalorizam, assim, e não reconhecem, né. Então, hoje, quando vocês me convidaram, mulheres pesquisadoras, eu fiquei, todo mundo acha que eu sou só uma estudante, tem alguém que reconheceu que eu sou uma pesquisadora, né. E até é difícil pra gente falar isso, porque a gente também não se enxerga dessa forma, né? A gente também acha que
a gente continua no colégio, né? E não é isso. Então, acho que isso foi um desafio, assim, ser levado a sério pela sociedade, assim, né? Ter esse reconhecimento. E também ficou muito claro agora, em época de pandemia, o quanto o pesquisador ele é desvalorizado, né? Então, tudo que a gente faz, tudo que acontece hoje em dia, toda a tecnologia que tem, todo o avanço de saúde, de bem-estar, todo conhecimento ele é gerado por pesquisadores, né? Ninguém reconhece, né? E aí, dentro da pesquisa, a gente sempre tem que contar com verbas que vai receber do governo, e às vezes essas verbas elas são cortadas, o dinheiro para pesquisa fica pouco, né? E aí a gente vai vendo que, nossa, sabe, a gente faz um trabalho tão importante ali dentro, né, que vai sair para fora e a gente não tem o material para trabalhar, né, no reconhecimento de estar ali. E também a pesquisa, ela não é assim, eu vou ali e vou descobrir a cura do câncer. Ela é muito fragmentada, de várias pequenas pesquisas que vão acontecendo. Então, às vezes eu falo assim, o meu caso, né, eu trabalho com dano ao DNA desses mineiros. E daí parece um negócio, tipo assim, por que eu tô pesquisando, sabe? Tipo, eu vou resolver a vida daquelas pessoas estão morrendo porque estão expostas ao carvão? Não é uma coisa tão drástica e o resultado da minha pesquisa não vai ser um negócio imediato, de um dia pro outro, né? Aí parece que é uma bobagem, assim, que a gente tá fazendo, né? A gente pensa, né? Como algumas colegas minhas trabalham com células-tronco, e daí eles pensam que, tu vai fazer ali, vai nascer um braço, um rato. Aí, tipo assim, dividiu uma célula lá e aí tu tá pulando de alegria, porque, né, tu tá vendo que aquilo tá acontecendo desde do início, né, até nascer o braço no rato, é um processo muito longo que vai envolver muitos pesquisadores, né. Tem um problema bem grande, assim, no ambiente de pesquisa, que a gente escreve artigo, escreve resultado para outros pesquisadores, e não escreve, não informa a população do que está acontecendo, e isso coloca o nosso trabalho dentro de uma gaveta, né, que não serve de nada, né, a gente tem aquele resultado se a gente não informa. Então, quando eu fiz esse meu trabalho com o carvão com humanos, lá da cidade de Candiota, então eu ia até lá, coletava sangue, saliva, xixi, fazia uma entrevista bem grande com eles, eles tinham que responder, para saber o que o carvão, né, fazia nessa população que vive nessa cidade, né, que tem essa poluição de carvão. E eles ficavam muito... eles ficavam interessados, eles queriam saber o resultado do que tinha dado com eles, e era uma coisa que eu não conseguia dar uma resposta ali, tipo, sim ou não, porque também é uma resposta muito complexa, né? Não consigo dizer, tu tá exposto ao carvão, tu vai ter uma doença, né? É muito subjetivo. E também eles me relatavam que várias vezes outros pesquisadores já tinham ido lá, já tinham feito todo esse trabalho e eles nunca tinham tido retorno de nada. E isso é muito comum, né? Em áreas assim que lá em Candiota, por exemplo, eles são acostumados, assim, já participaram de várias pesquisas, porque tem vários pesquisadores lá, e aí não tem um retorno, né, do que aconteceu com eles, e aí, se a população não tem o retorno, se o governo não tem o retorno do que aconteceu, se não é informado, ninguém vai fazer nada para mudar, né, da onde que eles vão tirar material e em pensar, vamos colocar um filtro melhor nessa usina, vamos fazer alguma coisa para proteger essa população, se o meu trabalho não for divulgado, se ninguém ficar sabendo, eles não têm como fazer nada, né, e aí nada vai acontecer e a gente não vai gerar a mudança que a gente gostaria. Então, é um problema geral, assim, que eu vejo, né, nessa parte, e a culpa é de todo mundo, inclusive, né, dos pesquisadores, que não levam esse trabalho adiante, né. Então, o que tu tá fazendo, assim, no momento em relação a projetos, principalmente nessa época de pandemia, para a biomedicina? Na verdade, quando começou agora
quando ficou, né, tudo realmente parado, grande parte dos testes que eu tinha para fazer de laboratório, de experimento, já estava concluído, então restava ficar em casa, escrevendo artigo, pesquisando, já tinha terminado todas as disciplinas também, então foi bem tranquilo, assim, nessa parte, sabe? Eu segui trabalhando normal e não perdi nada, não atrasou nada por conta disso, né? Tava tudo no tempo. O que aconteceu foi que, assim, desde o início, como eu falei, eu já estava muito certa de que eu queria ser pesquisadora, que era isso, eu entrei na faculdade, iniciação científica e não sei o que, me formei super rápido, já entrei no mestrado, doutorado, nananana, e daí, agora na pandemia, eu pensei que eu não era biomédica, porque eu não sabia fazer nada de biomedicina. Porque se me perguntassem, tipo assim, meu colesterol tá bom, tá ruim, eu já não sabia dizer, porque eu me interessei, fui, sabe, focada, assim, nessa área, e acabei deixando a carreira de biomédica para trás. E aí eu aproveitei, né, esse meio tempo e fui para um laboratório de análises clínicas, pedi, né, a oportunidade de dar uma trabalhada, né, e ver como é que era, né, a profissão biomédica, assim. E aí eu consegui, então eu conciliei, né, junto com o doutorado que ainda está correndo, né, fazer algumas horas no laboratório para aprender uma coisa nova, né, uma coisa que eu não tinha tido contato. A gente não pode ficar muito... Eu estava muito limitada, assim, né, numa parte só, e aí agora na pandemia eu decidi mudar, assim, um pouco de áreas, aprender sobre outras coisas, aproveitar esse tempo, né, que eu estava tendo para virar biomédica. Agora eu sou biomédica mesmo. E então, qual tu acha, assim, que é a tua maior realização na área, na carreira, assim? Eu sinto que a cada dia, assim, eu tô conquistando aquilo que eu tinha planejado, né? Então, no momento eu tava lá na Mocitec, pensando que eu queria ser o professor, orientador, que tinha, né, nos ajudado, que estava ali, que tinha ensinado, né, daí eu queria ser avaliadora daqueles projetos, né, e tudo isso eu fui conquistando, né, e aí, quando eu me vi, assim, eu já estava eu lá na Mocitec de novo, avaliando os projetos, né, dos outros. Hoje eu sou revisora de revista, então as revistas me mandam, né, os artigos publicados, né, para eu dar uma revisada, apresentar trabalho em congresso, né, em congresso internacional, eu boto, né, minha roupa de pesquisadora, falo dos resultados que a gente teve, falo, né, sobre essa função da pesquisa, né, do que é, o que né, incentivar os outros a pesquisarem também, dou aulas, que também é uma coisa que eu tinha muita vontade. Então, todos os dias eu vejo que, tipo assim, aquilo que eu pensava lá atrás que eu queria fazer, hoje eu tô fazendo, né? Tô no caminho, assim. E com relação à pesquisa mesmo, relação, tipo, minha pesquisa, concluí tal coisa, é como eu falei, né, essas conquistas, elas são bem pequenininhas, assim, né, e aí, por exemplo, assim, eu tenho um estudo lá que eu associei envelhecimento precoce nessa população exposta a carvão, e aí foi, tipo assim, o único estudo que utilizou essa técnica em mineiros de carvão, e daí eu acho o máximo, né, que eu descobri uma coisa, mas na verdade é desse tamanho, né, não descobri, né, eu pesquisei, mas a gente fica muito feliz, assim, e eu vejo isso, assim, que todos os dias eu tenho uma conquista, eu chego num lugar que eu tinha planejado chegar, né, isso é diário, então não tem nenhum grande fato, assim, que me chame mais atenção, né. Nossa, mas ir apresentar trabalho em congresso, para mim, é incrível. Muito legal. Lá na Intel ISEF tinha uma mesa redonda com prêmios Nobel, assim,
vários pesquisadores que já tinham ganhado o prêmio Nobel. E daí, eu olhando assim aquilo, quando eu era, ai meu Deus, imagina um dia eu ser a mesa redonda de um prêmio Nobel. Exatamente. Eu achei incrível, assim, que tu seguiu um projeto que era do IFE, né? E eu, como pessoa de fora, eu gosto muito de biomedicina, é uma das minhas opções de curso, e eu nunca imaginaria que poderia trabalhar com carvão na biomedicina. Isso eu achei demais. E principalmente tu seguiu algo lá do IFE até agora, sabe? Demais. Quais são as tuas inspirações? Eu acho que não tem, assim, um exemplo, né? Como eu estava falando, né? Todos os dias a gente chega num lugar que a gente quer estar, a gente conhece uma pessoa que a gente gostaria de conhecer, né? Então, eu tive professoras no IFE, né? Que foram grandes exemplos, assim, né? Eu me lembro de uma professora de história, num trabalho também que eu fiz de história, que eu fiquei ajudando ela a fazer o doutorado dela. E aí foi meu primeiro contato, assim, também com uma tese, assim, né, de doutorado. Então, ali foi a minha primeira inspiração, um trabalho de história, né, que eu fazia junto com ela. E aí, depois disso, a minha orientadora, nem se fala, é um exemplo para mim. Nesse ano ela ganhou não, né, mas ela foi reconhecida, né, como uma das pesquisadoras mais influentes no mundo. Então, ela também, né, todo dia é um exemplo para mim, assim, né, de uma mulher que pesquisa, e que, enfim. E a área da pesquisa, como exceção, né, mas é uma área bem inclusiva, assim, com mulheres, né. Então, a gente vê, assim, nesses eventos, nos artigos que eu leio, tem muitas mulheres envolvidas, assim, eu acho que não é uma área que dificulta, como da mecatrônica, por exemplo, né, que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, né, ingressar e seguir carreira na área da pesquisa, assim, de forma geral. Eu acho que as mulheres têm uma representatividade bem grande, e aí a gente vai ter vários exemplos, né, de mulheres, né, e de pesquisadoras na área médica, então, né, teve grandes, né, pesquisadoras mulheres. Sim, com certeza. E o que tu diria, assim, para as meninas que gostariam de seguir essa carreira de pesquisadora? Dizer que não é fácil, né, que tem que querer, que tem que gostar de estudar, que tem que ter um perfil, né, assim como tudo, né, dentro da pesquisa, tu tem que ter um perfil de pesquisador, um perfil investigativo, que queira saber o porquê das coisas, que goste de ler, que goste de escrever, que eram coisas que eu não era muito chegada antes, assim, mas né, a gente aprende, assim, né, a ser curioso, né, e a saber que a gente tem que ler para buscar informação. Dentro da área pesquisa também existe um rigor, assim, de detalhe, né, de coisas, então, assim, um detalhezinho faz toda a diferença, e aí tu tem que anotar aquele detalhe, tu tem que, né, fazer tudo bem minucioso, assim, para dar certo. Outra dica que eu tenho é que dentro da pesquisa as coisas não funcionam, geralmente dá errado, porque se der certo, existiria um teste que nem um teste rápido de HIV, que tu pinga uma gota de sangue, aparece, tem ou não tem, né? Então, se tá na pesquisa ainda, é porque ainda não chegou nesse método simples, assim, de fazer as coisas, né? Então, a gente tem que aprender a ser frustrado, assim, né? A fazer para dar errado, né? Sabendo que esse é o normal, né? A exceção é quando dá certo, quando o artigo é aceito de primeira, quando tu manda o texto e o orientador não faz 1 milhão de correções, tudo isso é exceção, porque o normal é ser bem trabalhoso, né? Tem que ser bem persistente. Eu acho que dentro de todas as áreas, né, se precisa pesquisador, independente da área que tem afinidade. Então, vai ter pesquisador mais para a área da tecnologia, da área de história, de geografia, né? Em qualquer área dessas tem
pesquisador e às vezes a gente não consegue perceber isso, né? Às vezes tu não consegue linkar uma coisa com a outra, né? Ah, sei lá, eu gosto de informática, como é que eu vou ser pesquisador de informática? Não, tem, né? Se tu quer pesquisar, se tu gosta, né, de sei lá o que, né, tu pode juntar uma coisa com a outra e seguir na área. Outra coisa que no Brasil a pesquisa ela está muito linkada com esse ambiente acadêmico, né? Então não existe assim a profissão pesquisador. Existe, né? Mas não é usual ser isso e é difícil também ter pesquisadores dentro de uma empresa. Né? Geralmente a gente vai ter os alunos de doutorado, os professores dentro de uma universidade que tem um grupo de pesquisa. Então, também tem que saber isso, né? Que se tu quer ser um pesquisador, tu vai estar muito linkado com esse ambiente acadêmico, assim. Então, essa foi a nossa entrevista com a Melissa. Muito obrigada de novo, Melissa, pela tua participação. Muito obrigada, agradecemos o convite. É uma inspiração pra gente. Com certeza. Eu que agradeço, né? Por poder tá falando um pouquinho da minha área que eu gosto tanto, né, e dessa carreira de pesquisadora que eu tenho tanto orgulho. Obrigada, espero que de alguma forma, alguma coisa que eu tenha falado tenha servido de incentivo para alguém que queira seguir essa área, e é isso. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, para que mais pessoas conheçam a história da Melissa. E se tu tá ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de compartilhar com os teus amigos. Muito obrigada!